Você tem se sentido mais cansada do que o normal ultimamente? Talvez note que seus tornozelos ficam um pouco inchados no final do dia, ou que aquele sapato confortável de sempre parece ter apertado de repente. Quem sabe você está se levantando 2, 3 vezes por noite para ir ao banheiro e acordando no dia seguinte completamente sem energia. A maioria das pessoas, especialmente depois de uma certa idade, descarta essas coisas como sendo do corpo mesmo. É a idade chegando. É normal. Todo mundo passa por isso. Mas e se eu te dissesse que esses sinais não são inofensivos? E se eu te dissesse que podem ser seus rins, esses órgãos vitais e tão silenciosos, pedindo socorro com todas as forças que ainda têm? Eu sou a doutora Mariana Coelho, médica com anos de experiência acompanhando pacientes adultos, e ao longo da minha carreira tenho assistido com uma preocupação crescente a um número enorme de pessoas chegando ao consultório tarde demais. Pessoas que ignoraram por meses, às vezes por anos, os avisos que o próprio corpo estava dando. Pessoas que confundiram sinais de perigo com o simples passar do tempo. E é uma confusão perigosíssima, porque o dano renal é um inimigo silencioso. Ele não costuma doer, não chega com alarme. Ele avança devagar na sombra, sem chamar atenção. Quando os sintomas se tornam impossíveis de ignorar, o estrago pode ser irreversível. Por isso estou aqui hoje. A missão deste vídeo é te dar o conhecimento que você precisa para aprender a escutar o seu corpo, para que você consiga diferenciar um cansaço comum de um sinal de alarme de verdade. Juntas, vamos descobrir 7 sinais, alguns incrivelmente sutis, que indicam que seus rins precisam de atenção urgente. Preste muita atenção, porque reconhecer o quinto sinal a tempo pode ser absolutamente crucial para o seu futuro e para a sua qualidade de vida. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como este, e fique comigo até o final, porque essa informação pode te proteger ou proteger alguém que você ama. Ato 2, Contexto e conflito. Antes de entrarmos nos sinais, eu preciso te contar algo que me marcou profundamente. Dona Beatriz tinha 67 anos quando chegou ao meu consultório encaminhada pelo clínico geral. Era uma mulher ativa, cuidava da casa, dos netos, tinha horta no quintal. Mas havia meses ela se sentia diferente, cansada demais, com os pés inchados, com a pele coçando sem parar, especialmente à noite. Ela tinha ido a 2 consultas antes da minha e em ambas ouviu a mesma coisa. É a idade, Dona Beatriz. É normal para uma mulher de 67 anos. Quando eu pedi os exames e vi os resultados, fiquei com o coração apertado. A função renal dela estava comprometida há bastante tempo. A creatinina elevada, a taxa de filtração glomerular caída, proteína na urina. Seus rins vinham mandando mensagens havia mais de um ano e ninguém tinha prestado atenção. Dona Beatriz começou o tratamento. Graças a Deus ainda havia tempo. Mas ela passou por meses difíceis que poderiam ter sido evitados com um diagnóstico mais precoce. Essa história se repete mais do que eu gostaria de admitir. Você sabe quantas pessoas no Brasil vivem com doença renal crônica sem saber? Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se que mais de 10 milhões de brasileiros convivam com algum grau de comprometimento renal e uma parcela enorme desse número sequer recebeu o diagnóstico. Por quê? Porque os sintomas da doença renal crônica são traiçoeiros. Eles imitam o envelhecimento normal. Eles são fáceis de justificar, fáceis de minimizar. E o maior erro que a maioria das pessoas comete é exatamente esse: normalizar o que não deveria ser normal. Sempre tive os pés inchados no calor. Nunca fui de dormir a noite toda mesmo. Coceira é coisa de pele seca. Cansaço? Claro. Trabalhei a vida toda. Eu entendo, realmente entendo. Mas hoje eu preciso que você olhe para essas queixas com olhos novos, com os olhos de quem sabe que os rins são 2 dos órgãos mais trabalhadores do seu corpo, filtrando mais de 180 litros de sangue por dia, e que quando eles começam a falhar, o corpo inteiro sente. Seus rins são sua usina de filtragem, sua central de equilíbrio hormonal, sua fábrica de sinais para a produção de sangue. Quando essa usina começa a desacelerar, os sinais aparecem, mas aparecem disfarçados. E é exatamente por isso que você precisa saber reconhecê-los. Vamos lá!
Ato 3. Desenvolvimento principal, sinal número 1. Mudanças sutis, mas importantes, na sua urina. O primeiro sinal, e talvez o mais direto que seus rins podem te enviar, está no banheiro. Pense bem, a principal função dos seus rins é produzir urina para eliminar os resíduos e o excesso de líquido do organismo. Eles são a estação de tratamento de esgoto mais sofisticada que existe, e quando essa estação começa a falhar, a primeira evidência aparece no produto final, a urina. Mas essas mudanças são tão graduais que é muito fácil deixar passar. A primeira coisa a observar é a frequência. Você está se levantando 2, 3, 4 vezes por noite para ir ao banheiro? Esse sintoma, chamado de noctúria, é uma das queixas mais comuns que escuto no consultório e quase sempre é atribuído ao envelhecimento da bexiga ou, no caso dos homens, à próstata. E sim, essas podem ser as causas. Mas a noctúria também é um sinal clássico de que os filtros renais estão perdendo a capacidade de concentrar a urina durante a noite. Seu corpo tenta compensar trabalhando horas extras, por isso você precisa ir ao banheiro quando deveria estar dormindo. A segunda mudança é a quantidade. Você pode notar que, mesmo indo mais vezes, a quantidade total de urina parece maior do que o habitual, o que chamamos de poliúria. Ou, ao contrário, e isso é ainda mais preocupante, pode notar que a quantidade diminui bastante, oligúria. Se um dia você perceber que quase não urinou, apesar de ter bebido líquidos normalmente, isso é um sinal vermelho que não pode ser ignorado. Significa que a estação de tratamento pode estar à beira do colapso. A terceira mudança é a aparência e o cheiro. Observe a cor. Uma urina muito escura, cor de chá ou de café, pode ser desidratação, mas se não melhorar, pode indicar problema renal. Se notar um tom rosado ou avermelhado, pode ser sangue. Consulte um médico sem falta. Mas um dos sinais mais ignorados e mais significativos é a urina espumosa com muitas bolhas. Se ao urinar você notar uma espuma que demora vários minutos para desaparecer, parecida com a que se forma ao bater claras de ovo, isso é um alerta importante. Essa espuma geralmente indica a presença de uma proteína chamada albumina. Em um rim saudável, os filtros são tão finos que não deixam passar moléculas grandes como as proteínas. Se elas estão passando para a urina, é como se a malha de um coador tivesse se rasgado. Essa perda de proteína é um sinal precoce e claro de dano renal. Por último, um cheiro incomumente forte, lembrando amônia, também pode indicar que toxinas estão se acumulando porque os rins não as estão filtrando adequadamente. Todos esses sinais têm uma justificativa fácil: bebi pouca água. É a idade. Mas a partir de hoje, preste um pouco mais de atenção. O banheiro te oferece um diagnóstico diário e gratuito do estado dos seus rins. Ignorá-lo é como ignorar a luz de alerta do motor do carro. Você pode continuar dirigindo por um tempo, mas o problema não vai desaparecer, só vai crescer. Sinal número 2. Uma fadiga profunda que não melhora com o descanso. O segundo sinal é, sem dúvida, o mais enganoso de todos: um cansaço avassalador e persistente. Não estou falando do cansaço normal depois de um dia corrido ou de uma noite mal dormida. Estou falando de uma fraqueza profunda, um esgotamento que te invade desde o momento em que você acorda e que não melhora nem com uma soneca nem com um final de semana inteiro de descanso. Minhas pacientes descrevem assim: é como caminhar dentro de água o dia todo. Parece que minha bateria nunca carrega mais de 10%. Por que é tão enganoso? Porque é o sintoma mais fácil de atribuir à idade. Estou ficando velha, não tenho mais o mesmo pique. E em muitos casos pode ser verdade. Mas quando essa fadiga se torna crônica e começa a te impedir de fazer as coisas que você antes curtia, pode ser um pedido de socorro dos seus rins. A conexão entre os rins e a energia é dupla e muito poderosa. A primeira causa, e a principal, é a anemia. Os rins saudáveis produzem um hormônio vital chamado eritropoietina, ou EPO. Esse hormônio instrui sua medula óssea, a fábrica do seu corpo, a produzir glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são como pequenos caminhões de entrega que levam o oxigênio dos pulmões até cada célula do organismo. Quando os rins começam a falhar, a produção de EPO despenca. Menos EPO significa menos ordens para a medula óssea,
menos glóbulos vermelhos, menos caminhões de oxigênio em circulação. O resultado é anemia. Seus músculos e seu cérebro ficam literalmente sem combustível. Por isso você se sente exausta, fraca, com frio mesmo no ambiente quente, com dificuldade de concentração. Não é preguiça. É uma crise logística no nível celular. A segunda causa é a acumulação de toxinas. Como já dissemos, o trabalho dos rins é limpar o sangue de resíduos como ureia e creatinina. Quando a função renal diminui, esses resíduos se acumulam no sangue, uma condição chamada uremia. Esse sangue sujo e tóxico circula por todo o corpo. É como tentar fazer o motor funcionar com óleo velho e contaminado. O desempenho despenca. Imagine que seu corpo é uma cidade. Os rins são ao mesmo tempo o sistema de coleta de lixo e a usina elétrica que distribui energia. Se os coletores de lixo entram em greve, acúmulo de toxinas, e ao mesmo tempo a usina sofre um apagão, anemia por falta de ETO, a cidade inteira paralisa. É exatamente isso que o seu corpo sente. Portanto, se você ou alguém que você conhece sofre de um cansaço sem explicação que não vai embora com o repouso e que está atrapalhando a qualidade de vida, não aceite isso como normal. Pode ser a combinação de um sangue pobre em oxigênio e rico em toxinas, sinal claro de que os rins estão na luta. Sinal número 3, inchaço nas pernas, tornozelos, pés e até no rosto. O terceiro sinal é um dos mais visíveis e, surpreendentemente, também um dos mais normalizados: o inchaço. Na medicina, chamamos de edema. Talvez você note primeiro porque as meias deixam uma marca funda na pele no final do dia, ou porque aquele sapato confortável de sempre parece ter apertado. Quem sabe você acorda de manhã, olha no espelho e percebe o rosto, especialmente ao redor dos olhos, mais inchado do que deveria. As justificativas são sempre as mesmas. É o calor. Fiquei muito tempo em pé. É má circulação. E sim, essas coisas podem causar um leve inchaço de vez em quando. Mas quando o inchaço é persistente, notório e afeta pernas, tornozelos, pés, mãos ou rosto, é um sinal de alarme que aponta diretamente para os rins. Para entender por que, pense nos rins como os gerentes do nível de água de uma grande represa. Além de filtrar resíduos, uma função crucial deles é manter o equilíbrio de líquidos e sódio no organismo. Quando os rins funcionam bem, eliminam o excesso de sódio e água pela urina, mantendo o volume de líquido do seu corpo perfeitamente equilibrado. Mas quando a função renal se deteriora, essa capacidade fica comprometida. Os rins danificados não conseguem eliminar o sódio de forma eficiente, e onde vai o sódio, vai a água junto. O sódio é como um ímã para a água. Se seus rins não conseguem tirar o sódio suficiente, ele se acumula no sangue, que então puxa a água para dentro dos vasos. Com o tempo, esse excesso de líquido sobrecarrega o sistema circulatório e começa a vazar dos capilares para os tecidos. É como se as tubulações da cidade estivessem tão cheias que começassem a ter pequenos vazamentos por toda parte. A gravidade faz esse líquido extra se acumular nas partes mais baixas do corpo, por isso o inchaço é mais evidente nos tornozelos e pernas. Você pode notar o que chamamos de edema concassifo. Se pressionar a área inchada com o dedo e, ao soltar, ficar uma marquinha, isso é um sinal claro de acúmulo de líquido. O inchaço ao redor dos olhos pela manhã, edema periorbital, também é muito característico de problemas renais. A pele nessa região é muito fina, e enquanto você dorme na horizontal, o líquido se redistribui e se acumula facilmente ali. Isso não é só questão estética. O acúmulo de líquido coloca uma tensão enorme no coração, que precisa bombear um volume de sangue muito maior. Isso pode causar ou piorar a pressão alta e, com o tempo, levar a uma insuficiência cardíaca. Em casos mais graves, o líquido pode se acumular até nos pulmões, o que nos leva a outro sinal importante que veremos em breve. Por isso, se você notar um inchaço novo ou que está piorando, não ignore. Não se limite a colocar os pés para cima. É um sinal físico de que o sistema de gestão de fluidos do seu corpo está falhando, e os principais responsáveis por esse sistema são os seus rins. Sinal número 4. Falta de apetite, enjoos e um estranho gosto metálico na boca. O quarto sinal nos leva ao sistema digestivo e ao sentido do paladar.
Você tem notado que a comida não tem mais o mesmo gosto? Que seus pratos favoritos perderam a graça? Ou talvez sente uma constante falta de apetite e enjoos, especialmente de manhã cedo e até vômitos. Isso pode vir acompanhado de um persistente e desagradável gosto metálico na boca. É muito fácil buscar outras explicações. Comi algo que não caiu bem. Deve ser estresse. Meu estômago está sensível. No entanto, quando esses sintomas não passam, eles são uma manifestação clássica da uremia, aquela acumulação de toxinas no sangue que já mencionei antes. Quando os rins falham na sua função de limpeza, os níveis de resíduos como a ureia disparam no sangue. Essas toxinas não ficam paradas, elas irritam e afetam o corpo inteiro, e o sistema gastrointestinal é particularmente sensível. A ureia no sangue pode se decompor em amônia na saliva, causando aquele mau hálito característico e o gosto metálico ou amargo. Imagina tentar apreciar uma boa refeição com sabor de amônia na boca. É completamente normal que a comida vire um fardo. Além disso, essas toxinas irritam diretamente o estômago e os centros de vômito no cérebro, provocando enjoos e vômitos. O corpo, em uma tentativa desesperada de se livrar das toxinas que os rins não conseguem mais eliminar, tenta expulsá-las por outras vias. Essa combinação de sintomas, perda de apetite, enjoo, vômito e gosto ruim, cria um ciclo vicioso muito perigoso, especialmente para adultos mais velhos. A falta de alimentação leva à desnutrição e à perda de peso. O corpo enfraquece ainda mais, perde massa muscular e a capacidade de combater infecções diminui. Isso se soma à fadiga da anemia e da uremia, deixando a pessoa num estado de extrema fragilidade. Pense no seu corpo como uma casa. A uremia é como ter um vazamento lento mas constante de gás tóxico. Esse gás irrita seus olhos e sua garganta, o gosto metálico, os enjoos e te tira a vontade de fazer qualquer coisa, inclusive comer. Se você não consertar o vazamento, ou seja, se não tratar a função renal, a casa inteira se torna inabitável. Portanto, se você ou alguém que você conhece está perdendo peso sem querer, se a comida deixou de ser um prazer e os enjoos são companhia constante, não atribua isso a um estômago sensível. Pode ser a forma como o sistema digestivo reage a um sangue que os rins já não conseguem mais manter limpo. Sinal número 5. Coceira insuportável e pele muito seca. Chegamos ao quinto sinal, e esse é o que eu mencionei lá no início como sendo crucial, porque é um dos mais torturantes. Uma coceira intensa e generalizada, conhecida como prurido urêmico, acompanhada de uma pele extremamente seca. Não estou falando da coceira de picada de mosquito ou de pele ressecada no inverno. Estou falando de uma coceira profunda e implacável que parece vir debaixo da pele. Minhas pacientes descrevem como se tivesse algo caminhando por dentro ou como agulhadas constantes. Pode afetar o corpo todo, mas é mais comum nas costas, no peito, nos braços e nas pernas. E o pior, coçar não alivia, só piora a sensação, deixando a pele irritada e com feridas que podem infeccionar. Esse sintoma é desesperador. Afeta enormemente a qualidade de vida, interrompe o sono e pode levar à depressão e à ansiedade. E qual é a causa? Mais uma vez, a falha dos rins na função de limpeza e equilíbrio. A causa principal é o acúmulo de toxinas urêmicas que se depositam na pele e irritam os nervos. Mas há outro culpado importante, o fósforo. Os rins saudáveis eliminam o excesso de fósforo da dieta. Quando falham, os níveis de fósforo no sangue sobem, o que chamamos de hiperfosfatemia. O corpo, tentando se equilibrar, retira cálcio dos ossos. Esse cálcio e esse fósforo se combinam, formam pequenos cristais e se depositam na pele, causando uma coceira terrível. Além disso, a doença renal crônica frequentemente danifica as glândulas sudoríparas e sebáceas, provocando uma secura extrema. A pele fica escamosa, perde a elasticidade, e essa pele ressecada é muito mais sensível e propensa à coceira, criando um ciclo de coçar, machucar e coçar de novo que é difícil de romper. Para que você entenda melhor, sua pele está sendo atacada de duas frentes. Por dentro, é bombardeada por cristais microscópicos e toxinas. Por fora, a barreira protetora da pele está comprometida, seca e vulnerável.
Muita gente com esse sintoma testa todo tipo de creme sem encontrar alívio, porque o problema não é superficial. Confundem com alergia, dermatite ou pele sensível da idade. Mas o prurido urêmico é um sinal de desequilíbrio interno profundo causado pela insuficiência renal. Se você está sofrendo com uma coceira persistente e desesperadora que não melhora com os remédios habituais, é fundamental pensar na saúde dos seus rins. É um dos sinais mais claros, embora muitas vezes tardio, de que eles estão em sério aperto. Sinal número 6. Dificuldade para respirar. O sexto sinal pode causar muito susto. A dificuldade para respirar, aquela sensação de falta de ar que a medicina chama de dispneia. Você pode notar ao fazer um esforço mínimo, subir uma escada, caminhar do carro até a porta de casa, ou, nos casos mais graves, mesmo em repouso. A mente vai imediatamente para problemas de coração ou de pulmão, e com razão, mas os rins estão intimamente conectados à sua capacidade de respirar de duas formas principais. A primeira está diretamente ligada ao sinal número 3, o inchaço. Como vimos, quando os rins não conseguem eliminar o excesso de líquido, esse líquido pode se acumular nos pulmões, uma condição muito grave chamada edema pulmonar. Imagina seus pulmões como duas esponjas. Eles precisam estar cheios de ar para funcionar. No edema pulmonar, essas esponjas se encaixam de líquido. Isso impede a troca de oxigênio e você sente que está se afogando. É uma emergência médica que exige atenção imediata. A segunda forma como os rins afetam a respiração é mais sutil e se relaciona com o sinal número 2, a anemia. Como já expliquei, os rins doentes produzem menos glóbulos vermelhos, o que reduz a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Quando você faz qualquer atividade, seus músculos pedem mais oxigênio. O coração e os pulmões tentam compensar trabalhando mais. Mas o problema não é a falta de ar nos pulmões. É a falta dos caminhões, os glóbulos vermelhos, para transportar esse oxigênio. O resultado é aquela sensação de falta de fôlego com esforço mínimo. Seus rins podem te deixar sem ar de duas formas, uma molhada pelo acúmulo de líquido nos pulmões e uma seca pela anemia severa. Ambas as situações são graves. Se você sente que está ficando sem fôlego mais do que o normal, se cansa fazendo coisas que antes eram fáceis, não descarte. Pode ser seu sistema respiratório gritando pela ajuda que seus rins já não conseguem mais dar. Sinal número 7. Mudanças no estado mental e na concentração. Chegamos ao último sinal, e é um dos mais traiçoeiros, porque ataca a clareza mental. Estamos falando de dificuldade para se concentrar, confusão, problemas de memória, sonolência excessiva ou o que muita gente chama de névoa mental. Este talvez seja o sinal mais trágico de todos, porque com frequência é confundido diretamente com o envelhecimento, o declínio cognitivo ou até os estágios iniciais de demência. A família nota que a pessoa está mais esquecida, que tem dificuldade de acompanhar uma conversa e atribui tudo à idade, sem suspeitar que a causa pode estar nos rins. A conexão entre os rins e o cérebro é direta. O cérebro é um órgão extremamente sensível que precisa de sangue limpo e bem oxigenado para funcionar. Quando os rins falham, o cérebro sofre um ataque duplo. Primeiro, o ataque tóxico. O acúmulo de toxinas urêmicas tem um efeito neurotóxico, afeta o funcionamento das células cerebrais, deixando tudo mais lento. É como tentar pensar com clareza num quarto cheio de fumaça. Essa condição é chamada de encefalopatia urêmica. Segundo, o ataque da falta de oxigênio. Como já vimos, a anemia priva o cérebro do oxigênio que ele precisa. Um cérebro com pouco oxigênio é um cérebro lento, o que contribui para a sonolência, a apatia e a dificuldade de raciocinar com agilidade. A combinação de um ambiente tóxico com a falta de oxigênio é devastadora. Os sintomas podem ser sutis no início, dificuldade de encontrar uma palavra, esquecer porque entrou num cômodo, mas à medida que a função renal piora, podem progredir para uma confusão mais severa. É fundamental entender que esse declínio cognitivo, em muitos casos, é reversível. Tenho visto pacientes cuja névoa mental se dissipou bastante depois de iniciar o tratamento para insuficiência renal. Por isso é tão importante não rotular qualquer mudança mental como demência ou velhice sem antes avaliar os rins.
Se você nota essas mudanças em você mesma ou em um familiar, especialmente junto com outros sinais que mencionei aqui, é urgente investigar a função renal. Seu cérebro pode estar implorando pelo sangue limpo que só rins saudáveis podem fornecer. Se este conteúdo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a levar essa informação para quem precisa. Ato 4, reviravolta e advertência, mas agora eu preciso te contar algo que a maioria das pessoas não sabe e que pode estar acelerando o problema sem que você perceba. Existe um erro que eu vejo repetidamente: o uso frequente de analgésicos e anti-inflamatórios comprados sem receita. Sabe aquela dorzinha nas costas que você resolve com um ibuprofeno? O joelho que dói e você toma um diclofenaco para aguentar o dia? O hábito de tomar anti-inflamatório toda vez que aparece uma dor? Esses medicamentos, chamados de anti-inflamatórios não esteroidais ou ANES, são extremamente comuns, estão na prateleira de qualquer farmácia, e a maioria das pessoas os consome achando que, por serem vendidos sem receita, são completamente inofensivos. Não são. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo demonstraram que o uso regular e prolongado de ANES, como o ibuprofeno e o naproxeno, pode causar um dano renal significativo e progressivo. Esses medicamentos reduzem o fluxo de sangue para os rins, interferindo diretamente nos mecanismos que os mantêm funcionando. Em pessoas que já têm os rins fragilizados, muitas vezes sem saber, esse efeito pode ser o empurrão que falta para deflagrar uma insuficiência renal. Um estudo publicado no Journal of the American Society of Nephrology mostrou que pacientes que fazem uso crônico de ANES têm risco significativamente maior de desenvolver doença renal crônica ao longo dos anos. E tem mais: os suplementos. Muita gente consome suplementos de academia, proteína em pó, creatina, vitaminas em doses elevadas, sem conversar com nenhum médico. Alguns desses suplementos, especialmente as proteínas em altas doses, sobrecarregam os rins. Os rins precisam processar o excesso de proteína que o corpo não usa, e quando já estão comprometidos, essa sobrecarga pode ser determinante. Há também o ponto que ninguém quer ouvir: o sal. O sódio em excesso é um dos maiores inimigos dos rins e dos vasos sanguíneos que os abastecem. O brasileiro tem um consumo de sódio que supera em muito o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Alimentos processados, embutidos, temperos industrializados, salgadinhos, fast food. Tudo isso carrega quantidades enormes de sódio que forçam os rins a trabalhar além do limite dia após dia, ano após ano. Mas cuidado! Não estou dizendo para você entrar em pânico e deixar de tomar qualquer medicamento agora. Estou dizendo que você precisa conversar com sua médica ou médico sobre qualquer coisa que ingere com regularidade, seja um remédio, um suplemento ou um hábito alimentar. O maior perigo é a combinação de fatores silenciosos: hipertensão não controlada, diabetes mal manejada, uso crônico de anti-inflamatórios e alimentação rica em sódio e fósforo. Cada um desses fatores sozinho já é capaz de prejudicar os rins. Juntos, formam uma tempestade perfeita. E o mais assustador: durante meses, às vezes anos, você pode não sentir absolutamente nada. Nenhuma dor, nenhum sinal óbvio. Só aquela fadiga que você jura que é da idade, aquele inchaçozinho que você atribui ao calor, aquela coceira que você trata como pele seca. Compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser uma familiar, uma amiga, uma vizinha. Um simples clique pode ser o que falta para ela buscar ajuda a tempo. Ato 5. Encerramento com ação. Então, o que fazer agora? Que passos concretos você pode dar a partir de hoje para proteger seus rins? Eu quero que este vídeo te dê poder, não medo. Então vou te deixar com orientações práticas e diretas. Primeiro, controle os dois grandes culpados: pressão arterial e açúcar no sangue. A diabetes e a hipertensão são, de longe, as duas principais causas de doença renal crônica. São como dois martelos batendo nos delicados filtros dos seus rins até quebrá-los. Se você tem pressão alta, meça regularmente e tome sua medicação sem pular. Reduzir o sal é fundamental. Se você tem diabetes, o controle da glicemia é sua maior prioridade.
Segundo, se hidrate, mas com inteligência. Água é essencial. A recomendação geral de beber bastante água ao longo do dia é válida para a maioria das pessoas. No entanto, e isso é muito importante, se você já tem uma doença renal avançada e sua médica indicou restrição de líquidos, siga essa orientação à risca. Em estágios avançados, beber demais pode ser perigoso. Sempre converse com sua equipe médica. Terceiro, cuidado com medicamentos e suplementos sem orientação médica. Como acabei de mostrar, anti-inflamatórios de uso contínuo podem ser silenciosamente destrutivos para os rins. Se você precisa tomar analgésicos com frequência, converse com sua médica sobre alternativas mais seguras. Quarto, adote uma alimentação amiga dos rins. Foque em alimentos frescos e naturais, frutas, verduras, grãos integrais. Limite carnes processadas, embutidos, refrigerantes à base de cola, alimentos ultraprocessados. Reduza o sódio. Dependendo do seu estado de saúde, uma nutricionista especializada pode ser a maior aliada que você vai ter nesse processo. Quinto, não fume e mexa o corpo. O cigarro danifica os vasos sanguíneos dos rins, reduzindo o fluxo de sangue. Parar de fumar é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde renal. E o exercício regular, mesmo uma caminhada diária de 30 minutos, ajuda a controlar a pressão arterial, melhora a circulação e reduz o risco de progressão da doença renal. Vamos recapitular os 7 sinais que seus rins podem estar usando para pedir socorro: mudanças na urina, frequência, quantidade, cor, espuma. Uma fadiga profunda que não passa com descanso. Inchaço persistente nas pernas, tornozelos, pés ou rosto. Falta de apetite, enjoos e gosto metálico na boca. Coceira intensa e pele muito seca. Dificuldade para respirar em situações que antes eram simples. E mudanças na memória, na concentração e na clareza mental. Nenhum desses sinais é só da idade. Cada um deles é uma mensagem, e mensagens precisam ser lidas. O recado mais importante que eu quero que você leve deste vídeo é este: escute o seu corpo. Não descarte os avisos que ele dá. A detecção precoce é a ferramenta mais poderosa que temos na medicina. Ignorar esses sinais só rouba tempo valioso. Por isso, meu pedido mais importante é esse: consulte sua médica ou seu médico. Se você reconheceu vários desses sinais em você mesma ou em alguém que ama, não deixe passar. Um simples exame de sangue e de urina já consegue avaliar a função renal e te dar tranquilidade ou a oportunidade de agir a tempo, quando ainda há muito a fazer. E meu segundo pedido é para a nossa comunidade que estamos construindo juntas aqui. A informação é poder. Pense agora em uma amiga, uma familiar, uma vizinha que pode estar vivendo com esses sintomas em silêncio, achando que é só coisa da idade. Compartilha esse vídeo. Um simples clique pode ser o empurrão que ela precisa para buscar ajuda. E se você encontrou valor nesse conteúdo, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber mais dicas de saúde renal. Porque meu compromisso é continuar trazendo o conhecimento médico que você precisa para viver uma vida mais longa, mais saudável e mais plena. Obrigada pelo seu tempo. Cuide-se muito. E acima de tudo, escute o seu corpo. Ele sempre fala a verdade.